Você tem gente aí? Tem? Gente, vamos nós, após o lanche, né? Todo mundo animado, todo mundo já se fortaleceu, meu docinho. Vamos até 2h30, tá? Após esse tempo todo de atraso, que a Virginia entrou no meu tempo. Gente, vamos lá, vamos conversar sobre infidelidade na terapia de casal. Esse é um tema controverso, né? Assim, é um tema desafiador para nós enquanto terapeutas de casal, porque apesar de ser um tema muito frequente na terapia de casal, não só na terapia de casal, né? Na terapia de uma forma geral, eu costumo dizer que ele é um tema que mexe muito com a gente e que a gente precisa perceber o que a gente, enquanto terapeuta, carrega em relação a esse tema, quando a gente vai atender, né, ou um paciente individual, ou um casal que traz essa temática da traição, da infidelidade, tá? Então, pode passar, por favor. Eu começo sempre trazendo esses mitos que existem sobre infidelidade. Aí estão alguns, existem inúmeros outros mitos, mas eu acho que é importante a gente trabalhar com isso já de princípio, né? Um dos mitos que existem, esse está até melhorando, mas a gente ainda encontra essa ideia de que quem é infiel tem falha de caráter, né? Então, a pessoa que trai é uma pessoa que tem uma falha de caráter e, por conta disso, não existe perdão, porque essa pessoa mostrou que não se pode confiar nela, que ela não é uma pessoa digna de confiança, tá? Outra ideia que as pessoas ainda apresentam é que, se esse caso ele for mantido em sigilo, não tem problema. Então, a gente ainda escuta algumas pessoas dizendo assim, se for fazer, faça bem feito, né? Porque se eu descobrir, aí vai dar problema. Então, se a pessoa fizer e manter em sigilo, não tem problema. Isso não afeta o casamento. É um outro mito que a gente encontra. Já está atrapalhando meu tempo mais ainda. Ana, pelo amor de Deus, pessoal. Estão ouvindo, gente? Agora, para onde eu olho até para ali, tu acredita? Tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Outro mito: quem ama não trai. Então, se traiu é porque não ama. Tá? Depois vocês vão me dizer como é que tá chegando aí em vocês, esses mitos. Outro mito: os homens traem mais do que as mulheres. É quase como se fosse da natureza do homem trair. Esse é um mito também bem frequente. Principalmente a infidelidade sexual. Porque os homens têm mais hormônios. Eu já ouvi isso em consultório. O homem tem mais hormônio, doutor, ele precisa. A gente escuta isso Deixa ainda. ele aí, Raíssa. Deixa ele aí que o pai Outro dele mito: se resolve. trair uma vez, vai trair sempre. Então, que está um pouco ligado a essa coisa da natureza, né? Só aconteceu porque estava buscando. A pessoa foi atrás, estava atrás, é por isso que aconteceu. Esse outro mito é muito interessante. Se você é ciumento, é porque você faz algo. Né? Então, se você desconfia, é porque no fundo você está fazendo, aí você acha que a outra pessoa está fazendo também. Homens não são confiáveis, sempre traem. Tem a ver com aquele outro ali, né? Homens traem mais do que mulheres. Infidelidade só vale se tiver relação sexual. Se for só uma conversinha, não é infidelidade, né? Se for só uma trocazinha de mensagem, troca de nude, se for só um papinho, não. Aí, gente, não é traição, né? É só besteirinha. Outro mito, tá? Traiu porque arrumou alguém mais atraente. Então, por trás disso tem o quê? A culpa é da pessoa que não estava atraente o suficiente. Não se cuidou, né? Não cuidou da relação. Se tivesse cuidado, a pessoa não tinha ido atrás de alguém. Né? É sempre importante a gente ver que os mitos, eles têm algumas outras camadas por trás que é importante a gente analisar, tá? Esse é um dos mais
comuns mitos sobre infidelidade. Essa semana eu atendi um casal que trouxe esse mito. Só acontece porque tem problemas no casamento. Se não tiver nenhum problema, não vai ter motivo para trair. Como se a origem da traição tivesse sempre no relacionamento, tá? A primeira coisa, no caso, foi uma infidelidade feminina, e o marido disse, qual era o problema do nosso casamento? O que aconteceu? Qual foi o buraco no nosso casamento que explica essa traição? Então, tem que ter um motivo no relacionamento para que a traição aconteça, certo? Infidelidade é uma oportunidade para aquecer um casamento que se encontra amortecido. Essa aqui é menos frequente, mas a gente encontra, de vez em quando. Ai, depois que começou a se relacionar fora do casamento, aí deu uma mexida, deu uma aquecida, principalmente sexualmente, tá? Nos triângulos amorosos, o culpado é o amante, aquela sirigaita, né, que deu em cima do pobre bichinho, né? Queria trair, mas né, deu em cima, insistiu, aí o pobre não se aguentou, né? Mas a culpa é da outra pessoa. Isso aqui em relação à mulher é bem frequente, a gente escuta muito ainda, né? E outro mito, não tem como perdoar uma traição, não se pode colar um cristal quebrado, né? Trincou, quebrou, não dá mais, já foi, não tem como recuperar uma traição. Vocês já escutaram, gente, algum desses mitos aqui? Vários. E vários outros. Vamos lá, quem lembra de algum outro mito que não está aqui? Foi buscar fora o que faltava em casa. Foi buscar fora o que faltava em casa. O pessoal de casa pode falar. Sim. Mais algum? Vocês se percebem lá no fundo, acreditando em algum desses mitos? Sim. Todos. Todos e mais um pouco. Vocês já ouviram isso? Da mãe de vocês, do pai de vocês? Lá atrás? Pronto. É muito importante a gente perceber isso, tá? Principalmente nós, não só como pessoas que nos relacionamos, mas como terapeutas. É muito importante. Por quê? Porque quando esse casal chega para a gente contando uma história de traição, a gente está perpassado por esses mitos. A gente escuta esse casal com essa lente também, tá? Então é muito importante a gente observar isso. Por isso que nos casos de infidelidade, a questão do trabalho do self, o que é o trabalho do self? É a gente se trabalhar como pessoa. Esse trabalho de self do terapeuta é muito importante, que é um trabalho que a gente faz em terapia, na nossa terapia, logicamente, mas também nos cursos de formação, né? A gente trabalhar as temáticas que a gente vai lidar enquanto terapeuta de casal. E essa é uma temática que a gente lida muito. Então, a gente precisa se perceber como sujeito. Como é que aquilo me toca? Como é que me toca a pessoa que trai? Como é que me toca a pessoa que é traída? Como é que me toca eu como filho de uma situação de traição? Principalmente se eu passei por isso na minha história de vida, né? Ou se eu me relaciono com alguém que passou por isso na história de vida. Então, é muito importante que eu me perceba em relação a essas temáticas, tá? Pode passar, Bia. Então, o que